Bora, Rafael, para as informações do Corinthians nessa sexta-feira. Na primeira parte, eu trago para vocês o Quesada trazendo informações sobre contratações do Corinthians. Será que o lateral Angelério vai chegar no Coringão ou distanciou? E logo na sequência, com mais informações da ESPN e comentários aí do Mário Marra sobre o Coringão e sobre a partida de domingo contra o Guarani. Encerramos o vídeo aí com notícias do Vessone, do Band Esportes, com mais notícias do Corinthians de hoje. Então deixa o seu like, se inscreve no canal e comenta aí após o vídeo o que você achou sobre as informações do Corinthians. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Meu caro Leandro Quesada, o Corinthians voltou da Venezuela. Voltou. Certo, tudo tranquilo e se prepara pro jogo do Guarani. Tudo certo, tudo tranquilo, mas um olhar mais firme, porque não pode brincar nessa indecente competição chamada Libertadores, né? Que é uma competição ao contrário da nossa gloriosa Champions League, que provoca algumas historietas legais aí, né? Em que grandes param contra times sem tanta expressão. O meu palpite para a fiel torcida corintiana é que o Corinthians vai jogar e vai passar o carro na próxima quarta-feira. Guardem isso, tá? Porque se não acontecer, os rivais vão falar errou a análise, hein, Quesada, sabe nada. Pô, tudo bem, não tem problema, estamos aqui para falar e analisar mesmo. Então o Corinthians é o favorito para passar o carro na quarta-feira contra a Universidade. Até porque se o Corinthians for eliminado para a Universidade, aí vocês vão me desculpar e tem que cair todo mundo lá, né? Não dá, inadmissível, inadmissível. Aí não me venha com essa história das 9 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro, esse início de Campeonato Paulista legal, isso daí tudo, vai tudo pra lata do vocês sabem da onde, entendeu? Tem que passar pela Universidade. Não tem outra história, acabou. E tem que passar pelo Barcelona também. Se o Corinthians não conseguir chegar à fase de grupos, fecha. Próximo domingo com o time... reserva, alternativo. Não vai com o time titular? Não, tem time titular. Não. É porque é o último jogo pra fazer o tal do rodízio. Porque depois não vai ter mais tempo pra isso. Um ponto só. Não, mas é importante, porque precisa manter mas eu acho que o Corinthians, moral elevado. O Corinthians, mesmo com um time alternativo, consegue encarar aí Guarani. Muito respeitosamente, eu falo Ranieri, isso, alguma notícia? a equipe do Guarani. Contusão? Ele sofreu uma contusão, Flamengo. Deixa eu ver aqui, mas eu só queria falar uma atualização. Eu queria falar do Angelério, tá? Tem outros times que entraram na disputa. E o Corinthians corre o risco de ficar sem um jogador, tá? Essa é uma informação que surgiu times do Brasil ou da Argentina? Times de fora também. Lá de fora, todos os times de fora. Sim. Os times da Europa, tá? Porque ele tá no Retafe. Então, o que poderia ser aí um jogador para tentar consertar a lateral esquerda do Corinthians, pode ser que o negócio não saia mais, tá? Deixa eu ver aqui que eu tô com a informação aqui do nosso Ranieri, tá fora, tá? Vai ficar fora aí, não sei quanto tempo. É porque ele saiu chorando, mas a informação de ontem é o seguinte, tô com a nota oficial. O meio-campista Ranieri sofreu uma lesão de grau 2 no bíceps femoral da coxa direita. Um mês fora. Tá? Então, no mínimo isso, tá? Porque o grau 2, se fosse grau 1... Agora, volante... 7 a 15 dias. Ele fala assim, que o volante, o Corinthians tá cheio, né? Tem, e o Bidon, por exemplo, reaproveita a vaga dele. A questão não é o volante, a questão é a direção. Então, o Ramon precisa começar a organizar melhor esse sistema defensivo, porque, gente, eu tô batendo nessa tecla. Na hora que enfrentar um adversário top, tipo Flamengo, pode escolher outros aí que daqui a pouco vão começar a jogar mais... O Corinthians vai ter uma dificuldade enorme, hein? Eu tô cantando a bola aqui, gente. E no Campeonato Paulista você não vê ninguém, por exemplo? Pegou um São Paulo. Com São Paulo, o Corinthians... Sabe o que eu tô perguntando? Porque você cravou o Corinthians campeão. Sim, eu acho que o Corinthians vai ser campeão. Mas tem que passar pelo Santos, né? Passar pelo São Paulo. Eu tô entendendo que o Quesada tá dizendo que hoje os times top... Então não tá vendo ninguém top em São Paulo. Não estão em São Paulo. Não estão em São Paulo. Não porque não tenham capacidade. Eu acho que, por exemplo, esse Santos que a gente tá vendo aí não é nada perto do que vai acontecer. Na hora que o homem lá começar a jogar mesmo, É todo um processo, vamos com calma. Calma aí, gente. Vocês estão muito... Tá não joga sozinho. A gente tá fazendo exercício de futurologia também. Tamo, mas eu tô prevendo um negócio legal. Esse time do Santos vai jogar mais do que tá jogando. Esse São Paulo tem capacidade pra se acertar, gente. Não é... Pô, nós formatamos esse quarteto aí no Dividida como tá um jogando dos dias do Brasil. Bom, não sei. Pode ser que venha outro técnico. E o Palmeiras tem que... O Abel tem que extrair muito mais esse Palmeiras. Ele é quem está no pior momento. Então, mas isso que é um problema. Sem ser top, como o Sormani falou, o Corinthians não venceu o Palmeiras, empatou, perdeu para o São Paulo
E entre nós, podia ter perdido o jogo pro Santos. Quem vê jogo sabe do que eu tô falando. E empatou com a Portuguesa, que é um outro clássico. Então vamos com calma, que tá uma empolgação muito gigantesca. Vamos com calma, gente, que só tá começando a fazer essa maionese. Calma, muita calma nessa hora aí. Mas o Corinthians, pra mim, é o favorito para ser campeão. Tá jogando o Campeonato Paulista num ritmo bem tranquilo, ao ponto dele já ter praticamente somado aí os 29 pontos. Acredito que some no final de semana. Quantos pontos o Palmeiras fechou ano passado a fase de grupos? O Palmeiras na fase de grupos ano 7, 30 pontos. O Palmeiras fechou alto. O Palmeiras fechou alto. Depois você vê. Enfim, depois eu vejo. Só bom lembrar que o campeonato ele é um formato, depois é outro. Se o Corinthians não fizer um bom jogo aí contra o adversário dele nas Copa quartas... do Mundo. Cara, Você outra... lembra 82? A Itália empatou os 3 primeiros jogos, foi campeão do mundo. É outra chavinha, meu velho. É outra chavinha. Esquece tudo. A única vantagem que o Corinthians vai ter: jogar em casa na Neoquímica Arena. A torcida vai fazer a parte dele, porque você, torcedor, faz. Aí o time tem que jogar bola. E aí vai ser pior a emenda do 28. Que o soneto. Né? 28, quase o que o Corinthians tem. Vai ser pior se o Corinthians em casa não fizer o fator casa para vencer esses adversários. Tá? É só isso. Zé Teles manda R$5 e informa ao Surmani e a todos nós que no Castelão, ano passado, foram disputados 63 jogos. Jogo pra cacete. De acordo com o GE. E com esses R$5 do Zé Teles, olha que bacana, nós batemos o nosso recorde de superchats em valores, né? Não vou aqui mencionar quanto, foram $50 mil hoje só. Mas a gente agradece muito ao pessoal que está mandando. Uma conta rápida. O Zé Teles tem razão. Uma conta rápida desse negócio que o Chomani levantou e o Zé Teles mandou pra gente. Vamos tirar janeiro e dezembro, certo, Chomani? Então vamos só 10, tá? 10 meses. 6,3 jogos. 6,3 jogos por mês. Isso é difícil. Não, ele tem razão. É mais do que um jogo por semana. Exato. Não, ele tem razão. Mendel, o seu velho top, por favor, e as informações do lado do timão. Eu pensei exatamente nesse nome, Mari. Ramon Dias, por que não? Jogou muita bola, tá com moral com a torcida do Corinthians. Pode ser um velho top, um viejo top, por que não? Mas é o Corinthians que se prepara para a partida de domingo contra o Guarani pelo Campeonato Paulista. O Corinthians já classificado, já garantiu a liderança do grupo, certamente vai com muitos jogadores poupados para essa partida, claro, já pensando nas próximas semanas, quando o Corinthians tem vários jogos decisivos, a começar do jogo de volta contra a Universidade Central da Venezuela, pela Conmebol Libertadores, pela segunda fase classificatória. Corinthians que empatou a primeira partida na Venezuela por 1-1. E também, claro, a sequência, né? A fase final do Campeonato Paulista. O Corinthians já conheceu seu adversário nas quartas de final, é o Mirassol, que mesmo perdendo para o Red Bull Bragantino com a derrota do Botafogo de Ribeirão Preto para o Palmeiras, o Mirassol se garantiu na segunda colocação do Grupo A, vai ser o adversário do Corinthians nas quartas de final do Campeonato Paulista. O Corinthians que tem algumas preocupações. Primeira delas, o Ranielli. Ranielli deixou a partida na Venezuela com dores na coxa, foi examinado aqui em São Paulo, diagnosticado com uma lesão grau 2 no bíceps femoral da coxa direita. Fica de 4 a 6 semanas fora do Corinthians. A outra é a falta de um ritmo, né, mais forte do Corinthians. Corinthians que apresentou um ritmo muito baixo na partida na Venezuela. Isso preocupou a comissão técnica. O técnico Ramon Dias falou sobre isso na entrevista coletiva. Os torcedores do Corinthians também ficaram preocupados com esse desempenho do Corinthians. Ainda na Venezuela, membros da torcida organizada do Corinthians se reuniram com lideranças do grupo do Corinthians para discutir essa apatia do time. Isso tem sido discutido internamente. O Corinthians, claro, não quer repetir essa apatia nas próximas partidas decisivas que vem pela frente, tanto pela Conmebol Libertadores como pelo Campeonato Paulista. É o técnico Ramon Dias preocupado com a apatia do time do Corinthians para essa sequência que vem pela frente. Destacando também, então, essa última rodada, tá, do campeonato, então. Olha lá, Botafogo contra o Novo Horizontino, Corinthians e Guarani, Noroeste e Portuguesa, Inter contra o Santos, Mirassol e Palmeiras, Ponte e Red Bull, São Bernardo e São Paulo e o Velo Clube jogar contra o Água Santa. Me chamou a atenção, começando aí pelo Mendel, essa história de a torcida organizada já conversar com direção, com comissão técnica, porque não gostou da apatia do time por lá. Eu não gosto da palavra, não gosto da apatia. Eu acho que ela explica muito pouca coisa. Mas, isso
O Corinthians não estava jogando o que jogou, né? É, o Corinthians estava jogando bem. O Corinthians perdeu para o São Paulo. A gente aqui, até no dia seguinte, a gente falou que o corintiano não gostou e tinha motivo para não ter gostado. Mas não é motivo para crise. Não, né? aquilo ali foi, sinceramente, no meu modo de ver, a exceção. É isso. Concentração baixa, pouca competitividade. Uma hora dessa aí a gente ganha, tal, não ganhou. Mas eu... Quando você tá assim, a gente falou, né? Tá jogando, tu vê que o outro time é muito inferior e você tem a impressão, a qualquer momento a gente vai ganhar. A gente vai continuar fazendo aqui o nosso jogo, só que tem um perigo. É quando você não deixa o resultado, né? A distância maior. Por exemplo, você vai empurrando pro final do jogo 1-0, é muito perigoso. Você vai... sempre aquela... Aí tem uma bola que às vezes o cara dá uma sorte, consegue resolver. E para mim, mas aí eu acho exagero em relação de cobrança e tudo mais. Não é crise. Foi só um jogo abaixo, porque o Corinthians vem jogando bem. E eu imagino, certamente, os caras ali se cobraram no vestiário. Sim, claro, ele mesmo. Com certeza, quando acabou o jogo, chegaram no vestiário e falaram, não é possível que os caras, não, tudo bem e tal, não. Vamos querer um pouco mais semana que vem, porque a gente vacilou. É isso. Acho que foi muito mais aquela coisa da condição do jogo, de saber que é tão superior que você joga desconcentrado. Exato. E aí é isso, ainda bem que foi nessa fase que não foi um desastre, né, ter perdido, algo do tipo, do que necessariamente ser semana que vem, né? Ser semana que vem. Diniz naquele dia, mas tudo bem. Agora, Vessa, Corinthians e Guarani. Esse é o jogo que menos importa ao longo de toda a temporada, certo? Depois desse jogo importam todos. Então, para esse jogo aí, não vai ninguém. A torcida vai, como sempre, né? Mas não vai ninguém, jogador. Qual que é a sua expectativa? Devemos ter de novo mais de 40 mil, a torcida vai estar lá, mas a expectativa é de time reserva, porque, como você bem disse, o que vem depois vale tudo, né? Quarta-feira é confirmar a vaga e inclusive com um placar elástico para tentar apagar a vergonha que foi na Venezuela contra esse time semiprofissional. No final de semana vem o Mirassol, só não se sabe se sábado ou domingo, e aí vem Equador, provavelmente Guayaquil na quarta-feira, e aí, dando tudo certo contra o Mirassol, se passar já tem a semifinal, que deve ser provavelmente contra um grande, e depois já tem a volta dos equatorianos, aí acabou, não tem muito mais descanso, mas a tendência é nesse final de semana aí, se não aquele time da Lusa, quase aquele time que jogou contra a Lusa, acho até que um outro titular pode ser até relacionado, mas começando no banco, porque depois falou, a partir de agora vocês serão os mais jovens aí esfolados, todos os jogos, os mais que seguram um pouco mais a parte física, a gente começa a revezar só depois, mas a tendência é que acabe o rodízio no domingo, e vários dos reservas tenham chance. Eu, inclusive, daria chance, por exemplo, para o Palácios. Precisamos saber como está o equatoriano, o lateral esquerdo, o Bidu, todo mundo sabe como ele joga, tal. Eu colocaria, por exemplo, ele para jogar. Se o Gustavo Henrique treinando a semana toda, talvez jogue um pouquinho, começando a pegar ritmo, faça a sua estreia na temporada. O Bidon não jogou também pelo Corinthians. A estreia dele foi na última quarta-feira, porque estava com a seleção. Talvez possa jogar um pouco também. Eu acho que é tirar esse jogo exatamente para um outro tipo de experimento. Quem não deve estar no jogo, não deve ser relacionado, já não foi na Venezuela, é o Pedro Raul, que tem boa chance aí de estar sendo encaminhado para o Ceará, um empréstimo, a ver como vai ser a situação aí financeira. Ele tem um salário altíssimo, deram um salário, é uma aberração que deram de salário para ele no Corinthians, 5 anos de contrato, duvido que o Ceará vai pagar mais do que 60%, 70%, mas duvido, porque não tem condição nenhuma o Ceará. Então vai sobrar a maior parte talvez para o Corinthians, ou boa parte para o Corinthians. Então, se livrando aí do Pedro Raul, aquela situação do lateral esquerdo do Angeleri, aparentemente encaminhado, mas ele tem o dinheiro para receber do Getafe, não quer abrir mão, e aí o Corinthians obviamente não vai comprar uma dívida que não é dele, do time espanhol, então a coisa deu uma esfriada, o Corinthians segue sem nenhum reforço na janela, mas com o time aí todo, e eu acho que o que tem que acontecer é de novo uma remobilização interna, dos caras pegarem no breu de novo, e sobretudo tirar um pouco a imagem de quarta-feira, que para o torcedor
ainda é difícil de engolir o que o time fez lá com aquele time de gordinhos e tudo mais. Que isso, do adolescente de 16 anos. Que enfim, isso. É uma coisa meio muito bizarra aí. Quarta-feira eles estarão na Neoquímica Arena aí. O mínimo que eu espero é que o torcedor às vezes brinca, né? Eu só comemoro a partir de tanto. A partir de 3-0, o 3-0 é o mínimo que eu espero quarta-feira. Isso. A partir do terceiro eu vou falar, o jogo começou. É o que eu tô na minha cabeça para quarta-feira que vem. Mas tem o Guarani no domingo. Então. Você já ouviu falar do time Arrebita Unha? Que isso? O William tá dizendo que o Diniz não aguenta. Nem eu os caras aqui no chat estão lembrando a live do 5-1 pro Inter lá. Quem viu não esqueceu. Assistir. Quem viu não esqueceu. Acabando aqui, eu vou. É Internacional São Paulo 1, Internacional 5, é isso? O negócio bruto. Acabando aqui, eu vou assistir. Não aguento. Negócio bruto. Acho que eu vou mandar lá para a direção do São Paulo. Então, muito bom. Os caras do chat estão ótimos. O Vessone está inconformado com a questão do Corinthians na Venezuela. Só para finalizar o Paulista, a gente vai falar rapidinho da última rodada do Estadual do Rio, antes das finais. Todo mundo joga às 6h30 no domingo, mesmo horário, todas as partidas. O Massa já falou, todas as partidas têm alguma importância. Na segunda-feira deve ter lá o Congresso, já com os confrontos definidos em mandos, o Congresso Técnico, o Conselho Técnico da Federação, para definir horários e datas dos jogos, os 4 jogos das quartas de final, que em princípio serão no final de semana de Carnaval. Então prepare aí, o âncora já vai ter que rasgar a fantasia mesmo e vai ter que trabalhar, não vai ter jeito não. Então esse foi agora, bora para mais informações do Corinthians. O Ranieri que tem lesão confirmada e ficará fora dos próximos jogos do Corinthians. O meio-campista que saiu lesionado da partida contra a Universidade Central da Venezuela com uma lesão na coxa. Então ele já é um desfalque importante para os próximos jogos do Corinthians e o Timão que terá jogos decisivos a partir de agora, hein? A lesão que foi confirmada e já até deram um prazo para o retorno dele ontem, na quarta-feira, no caso. Segundo informações do portal Meu Timão, o meio-campista sofreu uma lesão muscular no grau 2 na parte posterior da coxa direita. Os exames médicos foram feitos ontem, na quinta-feira, após a delegação retornar ao Brasil. O tempo estimado de recuperação para esse tipo de lesão é de 4 a 6 semanas, então ele pode ficar até um mês fora do Corinthians. Caso o meio-campista retorne após 6 semanas, o Corinthians poderá não contar com o atleta na fase de mata-mata do Campeonato Paulista. A grande decisão do torneio está marcada para o dia 23 de março, ou seja, a finalíssima aconteceria justamente no prazo final da sua recuperação muscular do Ranieri. Então aí, o jogador podendo ficar fora, claro, se a gente chegar na final, né? Além disso, o volante não deve entrar em campo nos duelos nos playoffs da Libertadores, se o Corinthians passar, e vai passar semana que vem. E após o duelo na Libertadores, o Coringão volta agora domingo contra o Guarani, no último jogo do Campeonato Paulista da fase de grupos, para garantir essa primeira colocação. Lembrando aí que o São Bernardo, o único time que poderia alcançar o Corinthians, empatou com a Portuguesa em 1-1, porém, poderá ultrapassar o Coringão caso o Timão perca o domingo para o Guarani e também haja uma diferença de saldo de gols. Então, praticamente, a gente está na primeira colocação para disputar, no mínimo, as quartas de finais em casa. Lembrando que a pontuação do geral ainda continua nas classificações das semifinais, então a gente precisa ganhar para manter essa pontuação alta para poder disputar todas as campanhas, todos os jogos dentro de casa na Neoquímica Arena. Então é isso, Fel. Deixa o seu like, inscreve no canal, ative o sininho para você não perder nada do Coringão, nada do Timão. Então até o próximo vídeo, valeu, é nóis!